Olá, meus queridos. Eu queria falar aqui sobre um assunto que nós falávamos muito uma época, principalmente no meu começo de caminhada no movimento carismático. Quantas pregações, ensinos eram dados a respeito das chamadas 5 pedrinhas. Os mais velhos vão se lembrar disso. Talvez alguns nunca tenham ouvido falar. A palavra de Deus diz lá no primeiro livro de Samuel que Davi, quando foi para lutar com Golias, tomou 5 pedras. 5 pedras. Se armou com 5 pedras para enfrentar o gigante filisteu. E essas 5 pedras, em contextos espirituais, são consideradas como 5 recursos para você vencer o mal, o maligno. Ou seja, vencer o mundo, vencer o pecado, vencer as tentações, vencer as próprias más inclinações, enfim, aquilo que vem a ser um gigante, um inimigo na sua vida. Então, eu quero falar aqui desses 5 passos, essas 5 pedrinhas que tem o intuito de gerar em você, em todos nós, crescimento espiritual. A primeira pedrinha é a confissão. Nós precisamos ter uma vida de seres humanos reconciliados com Deus. Constantemente reconhecer nossas misérias, reconhecer que somos dependentes do Senhor e admitir que inúmeras vezes nós soltamos a sua mão divina e caímos. Quando nós nos confessamos, nós não só nos livramos dos pecados cometidos, mas o sacramento da confissão, ele confere uma graça atual, graça específica, dada pelo sacramento, para nos fortalecer na luta contra aquele pecado que foi confessado. Então, daí a necessidade de recorrer a essa primeira pedra. Jogue essa pedra na cara do mal, do primeiríssimo mal que nos assola, o mais próximo de nós, que são os nossos próprios pecados. O primeiro mal, o primeiro gigante, o primeiro Golias a ser derrotado é aquele que mora dentro de nós. E nos livrarmos deles por meio da confissão. Segundo, decorre desse. Se estamos reconciliados, é com o intuito de estarmos em comunhão com o Senhor. A segunda pedra é a Eucaristia. Eucaristia. Sermos fiéis à Santa Missa Dominical, no mínimo, é a obrigação de todo bom católico. Quando possível, comungar mais de uma vez na semana. O ideal seria que comungássemos diariamente. Bem-aventurados os que têm essa possibilidade, condições, graça para isso. Mas não tem, por uma série de questões do cotidiano, que cada um sabe. Comungue aos domingos, adore a Jesus na tua alma, nutra a tua alma na mesa do Senhor. E também, quando possível, faça adoração ao Santíssimo Sacramento. A visita ao Santíssimo, a visita ao Sacrário no decorrer do dia, no decorrer da semana, também fortalece a nossa vida espiritual. Então, confissão, Eucaristia. A terceira brota como fruto dessas duas. Vida de oração. Quando eu me refiro à vida de oração, eu estou falando de diálogo sincero, livre, espontâneo com o Senhor. Eleve o pensamento a Ele, converse com Ele, fale com Ele, busque-o na sua palavra. Sempre procure um salmo, um evangelho, procure estar em comunhão com a palavra de Deus em oração, sem pretensões especulativas, no sentido de abrir o texto e querer só aprender ou estudar. Não. A palavra
é voz de Deus. Sim, tem muita riqueza de conhecimento, de teologia, mas antes disso, é necessário amar essa palavra como quem ouve conselhos de um amigo, como quem ouve as palavras doces de alguém muito amado. Vida de oração. A quarta pedrinha é uma forma de oração mais específica. Além da oração pessoal, meditativa, contemplativa, a reza do Santo Terço. A devoção à Virgem Maria atrai inúmeros benefícios à alma cristã. São Luís Maria dizia que se Deus, podendo vir a nós por tantos caminhos, quis vir a nós por meio da Santíssima Virgem, não é ela o caminho mais seguro para também irmos a Ele? Se ela foi o caminho de vinda dele a nós? Então, estar em comunhão com Jesus, se desejamos isso, vale a pena o benefício da devoção mariana. Recitar o Santo Rosário, recitar o terço diariamente é orar com Maria e meditar os mistérios da nossa salvação contidos no Evangelho. Por fim, a quinta pedrinha, tão esquecida por tantos, deixada de lado apenas para algumas épocas do ano litúrgico, quando essa pedrinha deveria nos acompanhar sempre, ela é eficaz. O jejum. O jejum é uma arma espiritual eficaz contra o mal, contra o pecado. Quando nós jejuamos, nós exercemos o autodomínio, clamando o auxílio de Deus. Você treina na refeição dizer não à própria vontade, aos próprios apetites. Tendo fome, quando minha carne muito pede alimento, e mesmo assim eu me descubro senhor de mim mesmo, capaz de dizer não, apesar de querer muito, com isso você começa a se perceber capaz de autodomínio. Descobre, em primeiro lugar, quão miserável é, como nós nos desequilibramos fácil quando nos falta o mínimo do alimento. E como nós somos dependentes da graça, do auxílio de Deus. E ao mesmo tempo nos descobrimos fortes, porque somos capazes de dizer não. Quem sabe dizer não a si mesmo, ao próprio paladar, na hora da fome, por meio do jejum, conseguirá dizer muitos nãos na hora das tentações. Quando a carne já não estiver pedindo alimento necessariamente, mas estiver pedindo caprichos. Caprichos. Quando estiver pedindo violações, transgressões à lei de Deus. Você se lembrará que você soube dizer não ali e por isso sabe dizer não aqui também. Além disso, o jejum, ele confere autoridade espiritual. Porque uma alma que praticou o jejum como exercício de lançar-se na misericórdia de Deus e contar com Ele, atrai essa misericórdia e é revestida de graças especiais compatíveis com o esforço feito. Por isso, no Evangelho de São Mateus, Jesus chegou a afirmar que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. O jejum nos reveste, sim, de autoridade espiritual para vencermos muitos males de origem infernal. Lembre-se dessas 5 pedrinhas, utilize-as, pratique-as e como o rei Davi diante dos filisteus, você também cantará muitas vitórias diante dos inimigos da tua salvação. Se você gostou desse conteúdo, eu quero te fazer a seguinte proposta. Você vai dessa vez, logo depois de clicar aqui no joinha e curtir o vídeo, você vai
clicar em compartilhar, vai copiar o link e vai mandar esse conteúdo nos seus grupos de redes sociais no WhatsApp. Família, irmãos de comunidade, pastorais, grupos da paróquia. Vamos evangelizar e disseminar conteúdos que edificam na vida espiritual. Tá certo? Se você ainda não é inscrito também, se inscreva no canal, clique lá no sininho, aperta na palavra todas e as notificações dos próximos vídeos chegarão até você. Que o Senhor te abençoe e que você, perseverando nessas 5 pedrinhas, usufrua dos benefícios espirituais que elas trazem e um dia possa habitar na mesa do reino de Deus nos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.